poder levar a ideia da sonoridade do trompete, como seria tocar os nossos hinos com uma sonoridade mais aveludada, mais trabalhada. E eu sempre preferi tocar um instrumento do que falar. Nesse caso aqui, eu abri essa exceção porque eu senti mesmo da parte de Deus de fazer isso, e que isso daqui é uma semente que está sendo jogada num campo, e que isso daí vai trazer, para trazer frutos, para trazer frutos mais para frente. Vocês vão, com certeza, vão levar essas informações. Então, eu fiz essa abertura, deixei essa abertura pro pessoal. Até então, tava o Fernando lá, tal, comecei a gravar os CDs, aí o pessoal começou a falar. Bom, aí vem as perguntas, começam a vir as perguntas, o pessoal encontra a gente, né? Aí veio a internet estava começando, né, a popularizar aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? Eu tinha internet de escada, que, Senhor Deus, só Deus, né? A internet de escada lá tinha que dar corda. Mas então, assim eu não tinha, né? Depois, com o tempo, né, vindo a banda larga, as coisas já começaram a ficar melhor. A informação começou a se difundir mais na internet. Aí eu comecei, então, a colocar os hinos, algumas músicas na internet, tudo também para mostrar o som desse instrumento. Aí as perguntas começaram a vir, começaram a surgir. Muitas perguntas, né, alguns que tinham uma possibilidade maior na época, né, de ligar, me ligavam. Hoje, todo mundo liga para todo mundo, porque através da internet é de graça, né? E, enfim, hoje facilitou muito. Hoje nós estamos, louvado seja Deus, nós estamos numa época em que a tecnologia facilita muita coisa para a gente, né? Então, as perguntas. Então, vamos começar. Bom, uma das principais perguntas para o irmão Fernando, para mim. Irmão Fernando, puxa vida, né? Às vezes fazia uma apresentação, ficava meio sem graça. Falei, irmão, pode falar para mim que a gente é simples, estamos no mesmo barco e tal. Tô querendo tirar agudo no trompete e não consigo. Meu Deus do céu, tem algum método para agudo? O que, né? Bom, irmão, nós sabemos, né? Nós profissionais sabemos que não existe, né, algum método assim que vá fazer a pessoa, mas eu quero agudo. Tá. Só que nós temos que pensar o seguinte: o trompete não é só o agudo. O trompete tem o médio. O trompete tem o grave. Então, os graves, para que o trompetista ele tire um bom grave, nota grave, os lábios dele, ele tem que estar vibrando bem. E os médios e os agudos também. Agora, se eu não começar devagarinho e já querer ir para os agudos, eu tenho uma obsessão, eu quero tirar agudo, eu quero agudo no trompete, agudo, isso vai me atrapalhar. Então, qual que é o caminho para isso? Bom, olha, o registro agudo depende basicamente de uma coluna de ar eficiente e de um condicionamento da embocadura para que haja um suporte adequado ao bocal nos músculos do canto da boca. E um controle da abertura e fechamento dos lábios, tensão labial. Tá? Coluna de ar eficiente. Sem ar, o trompete não funciona. Ele é o combustível do trompete. Nós temos que saber respirar bem para tocar bem. Se eu não consigo nem saber, se eu respiro, porque assim, irmãos, é o seguinte, eu acho assim,
faz uma caminhada. Uma caminhada. No começo de uma caminhada, eu vou começar respirando, né, preferencialmente pelo nariz. Preferencialmente. Devagarinho, dosando o meu ar. Estou começando, né? Quando você vai começar a tocar o trompete, é a mesma coisa. Dosa o ar. O que é dosa? Saber usar o ar com inteligência. Né? Então, olha só. Veja bem. Aconteceu aqui. Eu respirei, pensei no ar que eu iria emitir para o instrumento, tá? Coloquei o bocal aqui e não pensei em apertar o bocal contra os meus lábios, não. Eu pensei mais no ar que eu iria produzir para vibrar os meus lábios, para produzir o som do trompete. Nada com afobação, porque quando você respira, você tem que pensar que aquele ar que você põe no instrumento, ele não pode ter interrupção naquilo. Certo? E pensar nisso quando você vai tocar. Pensar sempre nisso. Você tem que pensar. Eu tenho que tocar com velocidade de ar, imprimir a velocidade de ar. Sem velocidade de ar, o som vai ficar pequeno. Não se trata de som, de sonoridade forte, mas sim de uma sonoridade ampla. Certo? Uma sonoridade ampla. Eu quero pedir para vocês... Todos os instrumentos aqui são em si bemol. Se tiver um em dó, né, a gente já pensa no transporte. Vamos todos pegar, ó. Pega um dó. Vai, tira um dó. Pensa, olha, se você vai pegar esse dó e pensa o seguinte. Pense daqui para frente, olha, eu tenho que impor... Ô, Wagner, estão no trompete? Pega o trompete da Veriu ali. Não, bom. Pega o... Tá pra chegar aí, tá? Tá pra chegar? Tá. Ô, tá vindo. Então, é o seguinte, ó. Chegou. Pega um em dó. Pega o dó, vamos lá. Todos em dó? Vamos atacar? Vamos lá, todos juntos, vamos lá. Vamos? Ah, acho que eu vi um sol aí, é dó. Ouve a nota. Dó. Ouve, pense e ataca. Vamos lá? Juntos, vamos lá. Isso. Ok? O irmãozinho é trompetista ali? É? Não? Que toca algum instrumento? Não quer pegar o bombardino lá? Participa com a gente com o bombardino, não fica aí não. Viu? Pega lá com o bocal, pega lá, fala com o Roberto. Tá? Isso, não fica... Né, irmãos? É verdade? Vamos ficar lá, deixa eu participar também. Então, ó. Quando a gente pega no instrumento, pensa na velocidade de ar. Opa, todo, tá lá. Pensa na velocidade do ar. Tá bom, gente? Pensa. Eu tenho que tocar com velocidade de ar. Ó, eu vou pegar o instrumento aqui. Eu vou fazer o dó. Não vou pensar no ar. Saiu, né? Agora eu vou pensar no ar. Olha, eu vou pensar no ar, mas com o mesmo volume de som. Isso é importante. O mesmo volume de som para que o som ele saia mais cheio. Não é preciso a gente levantar o volume.
sem ar, com ar. Perceberam? Agora, imagine isso num hino. Não sei se é esse o tom, vou pegar em qualquer tom. Certo? Então o que acontece? A melodia tem muita coisa que eu tenho que falar sobre isso que eu toquei agora, tá? Mas prestar atenção na velocidade de ar, como o som saiu um pouco encorpado. Posso fazer uma pergunta? Sim, sim. Por favor. Se nós já tivermos na nossa cabeça Sim. o som do Dó grave, do Dó 3, Do dó 3. a coluna de ar não é automática? Ou seja, ao invés de eu pensar, bom, eu vou pensar na coluna de ar para produzir a nota. Se eu já penso na nota, na cabeça, a sonoridade da nota... Esse é o caminho, é essa a pergunta? Esse é o caminho, esse é o lugar onde a gente tem que chegar. Para a gente chegar aí, primeiro a gente tem que, nos nossos estudos, deixar isso ser, de tanto estudar, isso virar automático. Por enquanto não vai ser, para muitos não vai ser. Porque ele não está acostumado ainda com essa prática, né? Mas o estudo diário nosso é que para que a velocidade de ar, a prática de uma articulação, ou seja, um outro estudo, praticado exaustivamente, uma hora a gente, no começo, a gente vai se concentrar naquilo e nem vai conseguir fazer música direito, porque eu tenho que fazer. Mas vai chegar uma hora que ele ficou no automático, ele sai naturalmente e vai ser mais prazeroso. Aí eu vou deixar de pensar um pouco naquilo e fazer um pouco mais de música, interpretar mais. Mas esse é o caminho, né? Ô irmãos, Deus abençoe. Paz Deus. Tudo bem? Fique à vontade, viu? Fique à vontade. Aqui nós somos família. Tudo bem? Pode desmontar o trompete, a gente vai continuando, tá bom? E olha, como o irmão falou e perguntou, vocês também podem perguntar, tá bom? Qualquer dúvida, perguntem, tá bom? Mas é isso, gente. Olha, para que a gente sinta prazer ao tocar, né? Puxa, vocês estão tocando aqui, todos estão tocando, mas para que vocês chegassem para tocar agora, vocês tiverem, né, escala cromática, a maioria pelo menos, né? Escala diatônica, e no começo, meu Deus do céu, né? Lembra a primeira vez que foi passar a escala? Era aquela tensão, né? Mas era uma realização também. Mas era tenso. Mas aquilo passou. E aí foi indo, praticando, aquilo ficou no automático, aí já vai outra etapa. Aí começa a tocar os hinos. Mas não que a nós possamos abandonar aquilo, não. Uma escala diatônica, ela sempre vai ser difícil para ser feita do jeito que é para ser feita. Ela sempre vai ser difícil, uma cromática também. Por quê? Porque quando nós vamos executar alguma coisa, alguma escala, ou seja, uma semibreve, de qualquer jeito, quando eu falo de qualquer jeito, pensem assim, ó, sem ritmo, sem pensar na sonoridade, no ataque, porque vejam bem, eu vou estudar com metrônomo preferencialmente, né? Agora, pensar no ritmo e na sonoridade do instrumento. Qual que outra coisa, gente, assim, a gente estava falando de agudos, né? De preparar a nossa embocadura para conseguir tocar as notas não só agudas, mas as graves, as médias também.
Como que eu vou atingir isso? Bom, primeiro, pensar no ar, na velocidade de ar. Forçar o bocal contra os lábios, esse não é mesmo, não é desse jeito que a gente vai conseguir. É condicionando aqui. Nossa embocadura são esses músculos aqui. Pensa numa academia que o pessoal pega os ferros lá e... né? Não é de uma noite para o dia que ele tem até um instrutor lá, né? Para ele não se machucar. Mas na maioria das vezes a gente não pode ter um professor do lado. Então, a gente tem que tomar mais cuidado. Né? Na dúvida, não entre por um caminho que você não conhece. Procura orientação. Melhor, porque hoje no nosso meio tem. Eu mesmo me coloco à disposição dos irmãos. Com certeza tem outros irmãos, o irmão Wagner também, que trabalha com música. O Wagner, que é lá de Várzea Grande. Várzea Paulista. Várzea Paulista, eu sempre falo grande. Várzea Paulista, né? Jundiaí. Tem outros irmãos, o irmão Amarildo Nascimento, né? O irmão Albert. Então, irmãos, o que eu falo é o seguinte: quando a gente começa a aprender alguma coisa e aprendeu errado, dá para consertar. Mas fica um pouco mais difícil, né? Mas dá para consertar. Fernando, uma perguntinha. Qual que é a dica que você tem para ter mais velocidade de ar, né? Porque é importantíssimo, para ter mais velocidade de ar, um melhor apoio, para ter uma coluna de ar mais centrada. Boa pergunta, Daniel. Olha, quando o meu professor ele lançou para mim a primeira vez esse assunto de velocidade de ar, eu fiquei apavorado, porque tudo que eu fazia ele falava que estava errado. Tudo. O Sétimo Paiolete, ele mora em Atibaia hoje, aqui próximo. Já se aposentou, deve estar com uns quase 90 anos. Velho. Mas toca o trompetinho dele lá. Amém, meu irmão? Fica à vontade.